evitar justamente lesões induzidas pelo ventilador, que podem resultar numa síndrome de desconforto, numa lesão pulmonar, e sempre pensar no desmame ventilatório o mais precoce possível para evitar ou minimizar os riscos de lesões pulmonares. E, obviamente, a recuperação, que é garantir que o desmame que você fez, a extubação, foi bem sucedida e que você não tenha riscos de reintubação do paciente. Então, a gente costuma ter esse lema na Dräger, que é manter o suporte não invasivo sempre que possível, iniciar a ventilação invasiva protetora quando necessário. Conceitualmente, ventilação mecânica, obviamente, a gente tem que falar primeiro de tudo, sistema respiratório. Né? Aqui a gente tem uma fotinho bem conceitual do sistema respiratório, da árvore brônquica, e de todos os componentes que juntam tudo e formam o sistema respiratório, tá? E alguns conceitos de ventilação espontânea e ventilação com pressão positiva. Então, quando a gente imagina um indivíduo totalmente rígido, sem nada, mesmo que esteja no leito de UTI, mas está respirando espontaneamente sem absolutamente nada, ele tem... Só um segundo. Então, quando nós temos um indivíduo respirando espontaneamente, nós temos isso aqui, ó, um pulmão, um sistema respiratório que funciona graças à grande atuação do diafragma, que, em teoria, gera uma pressão negativa quando ele contrai e desce, mas, na verdade, ela não é negativa, tá? Ela é menos positiva. Por diferencial de pressão, o ar flui para dentro do sistema respiratório para encontrar a menor pressão possível. Quando o cenário muda, nós temos um paciente que tem paralisia do sistema respiratório, vamos dizer assim, não está funcionante, está sedado, está curarizado, está com a ventilação invasiva. Então, obviamente, a gente tem um equipamento aqui do lado que vai mandar por pressão positiva para o pulmão. Quais as indicações básicas da VM, né? Repouso, otimização de troca gasosa, depressão ventilatória e, obviamente, dentro de cada um desses três principais, nós temos uma diversidade de indicações ventilatórias. Os objetivos básicos de prevenção e reversão de atelectasia, diminuir desconforto, reverter ou evitar a fadiga, reverter hipoxemia, reverter acidose respiratória grave, diminuir consumo de O2. E, obviamente, a gente pode lançar mão de alguns tipos de ventilação. A mecânica totalmente invasiva e a não invasiva, com tubo, tráqueo ou máscara. Aqui a gente tem alguns exemplos de interfaces, então, o mais básico de todos, o tubo, a máscara, e aqui até tem um savininha que vocês usam, né? Eu acredito que é savina, se eu não me engano. E aqui a gente já tem um paciente totalmente interativo, provavelmente é uma doença neurológica. E agora a gente entra nos conceitos básicos da ventilação em si. Esse esqueminha aqui, gente, eu digo que ele é a peça-chave para a aula de assincronia ventilatória, porque praticamente 60% a 70% das assincronias, elas compõem principalmente fatores de disparo e de ciclagem. São as mais, inclusive algumas bem graves. Então, isso é muito importante a gente entender o ciclo respiratório como um todo. Desde a fase 1, que é o início da respiração, né, o disparo, a fase inspiratória no 2, a ciclagem, que aí vai depender de que modo a gente está utilizando, se eu tenho interação do paciente, se não tenho, o ajuste correto desse ponto aqui é extremamente importante para a gente encontrar o ponto neural do paciente, da vontade, vamos dizer assim, do sistema respiratório e neurológico em respirar, e você encontrar esse ponto significa que você não vai ter uma ventilação assíncrona. E, por último, a fase expiratória. Quanto a disparo, nós temos três possibilidades de disparo, tá? Disparo a tempo, disparo a fluxo e a pressão. E aqui a gente tem algumas curvas, como até a Regiane estava falando, né? Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, isso vale para qualquer lugar, tá, gente? De dificuldade de entender onde está a sincronia, mas a base também é importante. A gente tem que saber olhar para uma curva e saber do que ela se trata.
né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma ventilação mecânica controlada, limitada a volume, então eu tenho um VCV, o volume assiste controlado, e eu tenho as três curvas básicas, de pressão, fluxo e volume. Obviamente que é totalmente esquemático, tá? O volume sempre mantendo a mesma linha, porque ele é controlado, não tem alteração. A pressão está mantendo a mesma linha, mas na prática isso acaba variando por conta da complacência e resistência do pulmão. E quando eu bato o olhar aqui, eu sei que eu estou em VCV principalmente por causa disso, ó, o fluxo quadrado da ventilação mecânica controlada a volume, tá? Aqui do lado eu tenho algumas possibilidades de disparo. Então, eu tenho curvas mostrando o que está acontecendo, tá? Então, eu disparo a pressão, eu tenho uma linha base de pressão aqui, e, obviamente, a negativação acontecendo. Se essa negativação sobrepõe o limiar de sensibilidade, obviamente, o ventilador responde com uma ventilação assist controlada, ou espontânea, vamos dizer. Aqui eu tenho um exemplo de esforço insuficiente para disparar o ventilador, que daria uma sincronia lá na frente, que a gente vai ver na próxima aula. Então eu tenho a mesma linha base e o paciente puxando, mas ele não consegue trigar o ventilador, porque provavelmente ou ele está fraco, ou o limiar de sensibilidade está muito, muito maior do que o paciente consegue atingir. E aqui eu tenho uma curva também, uma curva de fluxo, mostrando a alteração de fluxo que é preliminar ao disparo do ventilador. Tá? Então fica bem fácil quando você olha numa curva dinâmica e você já consegue visualizar perfeitamente que tipo de disparo tá sendo empregado nesse ventilador, se é a fluxo, se é a pressão, tá bom? As fases do sistema do ciclo respiratório, quanto às fases, a gente tem a fase inspiratória. E eu também trago esse desenho aqui, porque também vai fazer um link importante para a gente entender no futuro algumas assincronias de disparo. Então, quando visualizamos o sistema, um ventilador mecânico, a gente vê mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma máquina, que é o ventilador aqui do lado, que é controlada por uma CPU, que vai te mostrar os valores na tela, e você vai ter também os painéis de controle para controlar isso aqui. E essa CPU faz a ativação das válvulas de abertura de fase inspiratória e fechamento de válvula exalatória. Isso aqui é extremamente importante para que você oferte para o seu paciente uma ventilação síncrona. Se eu tiver um desalinhamento de abertura e fechamento das válvulas, obviamente eu vou ter uma ventilação totalmente assíncrona. E aqui é um exemplo da fase inspiratória visualizada nas curvas de ventilação, tá? Onde eu tenho a curva de fluxo, curva de pressão e a curva de volume. Quanto à ciclagem, a gente pode falar também algumas possibilidades. Então, é possível se ciclar a tempo, se ciclar a fluxo ou ciclar a volume, tá? Então, só para a gente deixar bem nítido aqui os exemplos. Eu tenho, no primeiro desenho, eu tenho uma ventilação mecânica controlada e limitada à pressão, tá? Então, obviamente, eu tenho tudo muito demarcado, ó, a alteração de fluxo com o final da fase inspiratória para o início da expiração, tá? Então, este é o ponto limiar da ciclagem a tempo, tá bom? Então, dependendo da janela de frequência respiratória que você coloca, ele cria ou desculpa, dependendo do quanto você ajuda de tempo inspiratório, ele cria o momento certo de fazer a ciclagem da passagem da ins para ex. Aqui a gente tem uma alteração, uma ciclagem a fluxo, bem nítido, bem patognomônico de pressão de suporte. Quando você bate o olho, você já sabe. E se você puder ver aqui embaixo, ó, essa linha rosinha é a linha que a gente chama de PEMUS. Alguns ventiladores já trazem, gente, esse tipo de informação na tela. Obviamente que o padrão ouro para se avaliar a pressão muscular é balão esofágico, tá? Que é invasivo, tem suas peculiaridades, mas que, enfim, nenhuma forma não invasiva é capaz de proporcionar uma leitura tão fidedigna, tá? Então, aqui, ó, o momento certo que o paciente triga, tá? Que ele faz o disparo,
E o tempo neural do paciente é esse aqui, ó. Ele quer ciclar exatamente neste ponto, tá? Então, aqui, qual que é a nossa função enquanto profissional da saúde? Tentar trazer a ciclagem do ventilador, no caso, pressão de suporte, a porcentagem para perto do tempo neural do paciente, tá? Obviamente, quando eu tenho PEMUS no ventilador, fica muito mais fácil de visualizar, tá? Mas se eu não tenho isso, você consegue, por apenas as sincronias ventilatórias, entender que o paciente está querendo já respirar, ou ainda está querendo puxar o ar e você já está ciclando, ou precoce ou tardiamente o ventilador. Então, você sana essa sincronia quando você ajusta a porcentagem do pico de fluxo. E, por último, a gente tem a ciclagem a volume, no caso, um volume controlado. Quando chega no volume que você determinou, o equipamento fecha a válvula INS, abre a EIS e cicla, e começa um novo ciclo respiratório. Quanto à fase respiratória, a gente também tem aquele mesmo desenho esquemático, obviamente com a CPU ajudando no fechamento da válvula INS e abertura da EIS, tá? E isso aqui sendo repetido ciclicamente, tá? E quando eu bato o olho na curva, eu vejo que este é o momento que eu começo a fase expiratória do ventilador. Então, é muito interessante a gente visualizar, por mais básico que seja, gente, é isso aqui é um exercício diário. É olhar e saber que momento a gente está. Por aqui, se eu sei identificar isso, fica mais fácil de eu sanar as assincronias ventilatórias. Falando um pouco de modos ventilatórios, então, de forma bem simplista, nós temos três formas de se ventilar o paciente, ou controlando, ou assistindo, ou deixando que o paciente tome conta de absolutamente tudo, né? Então, nós temos os modos controlados, assistidos, que eu tenho interação do paciente com o ventilador, e espontâneo, que o paciente toca todas as fases da respiração. Isso aqui é um desenho muito esquemático. Como é que eu sei que esse modo aqui é controlado? Simplesmente porque não tem alteração de fluxo e nem muito menos negativação da pressão. Eu tenho janelas fixas de acordo com a frequência respiratória do meu paciente. Então, se eu tenho uma frequência respiratória de 15, a cada 4 segundos eu vou ter um ciclo respiratório. E esse conceito é bem interessante para a gente já começar a falar um pouquinho mal lá na frente da SMV, tá? Aqui a gente tem uma ventilação assisto controlada. Como eu sei só de olhar? Bater o olhinho na negativação da curva de pressão tempo. Eu tenho a negativação aqui e, obviamente, o disparo do ventilador. Então, aqui tenho dois ciclos assistidos. E a janela do tempo, obviamente, é móvel, porque vai depender do quanto eu vou ajustar de frequência respiratória. Aqui a gente já começa a falar de modos ventilatórios intermitentes sincronizados. Então, o grande porém, gente, da SMV, eu não sei realmente se vocês usam o SMV aí. Alguns lugares ainda utilizam, principalmente em neonatal, tá? Os nossos ventiladores que vêm para o Brasil ainda costumam trazer por questões de regulamentares mesmo. Tem países da Europa que já nem possuem mais o modo, né? Não trazem mais no ventilador. Mas tudo bem se você quer utilizar esse modo, desde que você faça um ajuste correto. Tá? O modo sincronizado ele foi idealizado lá no passado com uma tentativa muito nobre, inclusive, de se oferecer a possibilidade do paciente interagir com o ventilador e se otimizar uma ventilação espontânea para que o paciente comece um desmame ventilatório. Mas mais lá na frente a gente vai ver que a SMV tem alguns poréns que acabam desajustando mais do que ajudando a ventilação mecânica, tá? E aqui eu tenho a ventilação espontânea contínua, então um indivíduo em pressão de suporte, obviamente, ele tem esse padrão de curvas, tá? De curva de fluxo, isso vai depender da ciclagem de quanto por cento desse pico aqui você ajusta. E eu tenho o esforço inspiratório pequeno, que gera um volume pequeno, e um esforço maior, que vai gerar um volume maior, tá? E, obviamente, duas possibilidades de disparos, ou fluxo ou pressão, dentro dessa possibilidade de ventilação. Aqui é um resuminho dos três modos, tá?
de interação, então controlado, o ventilador faz absolutamente tudo. Você usa ainda? Sinceramente, gente, você sempre vai ajustar o assist controlado. É muito difícil você colocar no ventilador VC, CMV, então você não vai colocar uma possibilidade nula de trigar o ventilador. Então é sempre interessante você trabalhar com modos assistidos. Se o paciente entrar, ok, ótimo. Se o paciente não entrar, o ventilador continua fazendo o trabalho dele. E espontaneamente, o controle da ventilação é do ventilador, mas quem dispara e quem cicla é o paciente. E agora sim a gente vai para as modalidades ventilatórias básicas. Então a gente tem dois grupos básicos de modalidades, grupos a volume, grupos a pressão, tá? Então, não se preocupem com esta nomenclatura, porque cada ventilador que vocês usarem vai ter uma nomenclatura um pouco diferente. Isso aqui envolve patente, então o interessante é você bater o olho no ventilador, olhar as curvas e os parâmetros e já saber do que se trata essa ventilação, de que modalidade é. Tá? Então, como eu falei para vocês, a volume a gente tem o VCCMV, que eu acredito que no Savina de vocês também tenha. É um modo totalmente controlado a volume. Eu não, isso, eu não tenho ajuste de trigger possível. Eu tenho o VCAC, que faz muito sentido ser utilizado, porque dada a hora o paciente vai ter a necessidade de entrar e a assistente controlada vai te permitir isso, e o SMV, a volume, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Nos modos pré-sólidos, a gente já tem uma gama maior. Isso aqui, gente, são modos básicos, tá? A gente vai ter aula de modos avançados para frente, que eu acredito que a gente pode até fazer na próxima aula, Regiane, que vai fazer sentido. Depois a gente deixa a sincronia por último. Então aqui a gente tem só os modos básicos de ventilação mecânica, que já são bastante, né? Se você parar para ver. Mas vocês vão ver na avançada a quantidade de coisas que eu vou falar. Tá? Então todos esses aqui são pressóricos básicos. Então vamos já olhar na curva do ventilador. Essa plataforma é muito parecida com a do Savina, é a do nosso da linha V, da linha V500. A V600 já é um layout mais moderno, mas essa aqui é bem parecida com o que vocês utilizam, tá? Então aqui eu tenho um volume controlado, tá? Bati o olho nas curvas, qual é o primeiro sinal que essa é uma modalidade volumétrica controlada? A curva de fluxo quadrada. Isso é bem bater o olho e entender. E eu também tenho essa característica básica aqui, da espícula de pressão, justamente por conta da curva quadrada, e aquele platôzinho aqui do lado. E, obviamente, eu tenho os três volumes aqui dos três ciclos idênticos, porque o ajuste de volume corrente é esse assertivo aqui. Então, os principais ajustes da ventilação, volume corrente, e, obviamente, a gente tenta performar uma ventilação entre 4 a 6 ml por quilograma de peso predito, tá? O Regiane, o Savina de vocês é o Select? É aquele que tem uma coisinha preta? Uhum. Só do autoflow. É porque nesse modelo de Savina que você tem, provavelmente é o 300 Classic básico. Ele tem a curva senoidal, ele não tem a curva quadrada. Mas isso é o do software mais antigo mesmo. Infelizmente, a curva é senoidal. Aham. Mas isso não tem problema. Toda vez que você quiser calcular a mecânica, que você performar a pausa, ele vai zerar o fluxo, tá? Então, o grande sacada de você calcular a mecânica é no fluxo zero. Então, zerou o fluxo, ele vai te dar o platô fidedigno, por exemplo.
entendeu? Por mais que a tua... Hum, uhum. O fluxo é, mas na hora do cálculo, por exemplo, de resistência, você está fazendo exatamente o que tem que ser feito, que é pegar e por minuto transformar para segundos e jogar na fórmula. É exatamente isso, porque você usa esse fluxo que ele te dá como fluxo constante para efeito de cálculo, tá? É só para isso. É, por mais que você não tenha isso, exatamente. É que eu não consigo visualizar agora as telas sozinho. Não, não. Nesse modelo que vocês têm, não. Infelizmente, não. Mas o caminho que você faz está correto, tá? Tá fazendo certo. Então, só para a gente dar sequência aqui. É, a ventilação mecânica protetiva, ela permeia justamente isso aqui, né? De 4 a 6. Muito raramente a gente está ventilando as pessoas em 8 ml por quilo. Há possibilidade, principalmente quando o pulmão já está numa fase mais fibrótica, vamos dizer assim, né? Então, você tem que ganhar, manter vivo, então você acaba ventilando com uma milimetragem maior. Ok? Aí tem as duas fórmulas. O Savina mais recente, ele já faz esse cálculo automático, que é o Savina Select, que eu falei para você. Tá? Mas infelizmente esse modelo que vocês têm é um pouco mais antigo. Ele não tem essa ferramenta. Aqui também tem o ajuste do flow, que seria interessante, né? É o que a gente estava comentando agora. Do tempo ins. E no Savina você vai ter isso aqui, ó. Aí tem uma coisa importante que você pode levar em consideração. No Savina, quando você ajusta o Flow ACC, lembra que a gente do treinamento que eu dei para vocês? O Flow ACC, ele não é o Rise Time, ele não é a rampa. Indiretamente, você ajusta o fluxo por aqui, tá? Indiretamente. Porque se você está ajustando rampa, você vai ajustar fluxo de forma indireta. Ou ele vai ser mais rápido, porque quanto mais verticalizada a rampa, mais rápido é o fluxo. Então, você tem a possibilidade de inferir por aqui, tá? É só. Ela é uma resultante, mas esses modelos do Savina traz. E até um dos nossos mais recentes, a gente dá as duas possibilidades, ó, tanto tempo ins quanto o fluxo. Você consegue ajustar os dois, ele faz uma média de atuação para trabalhar, entendeu? Você não faz tempo ins. Exatamente. Mas aqui, qual foi o objetivo da Dräger quando lançou isso aqui? Ele te dá a possibilidade de tentar achar o tempo neural do paciente de forma mais efetiva. Porque é muito difícil você achar o tempo neural do paciente por fluxo, sem ter um controle de tempo índice. Então fica mais difícil de visualizar. Quando você ajusta o tempo índice, parece que clareia um pouco mais a imagem que a pessoa tem sobre o tempo inspiratório do paciente. Tá? Ajustar pelo fluxo não é uma questão muito fácil de ser feita mesmo, não. Beleza? É isso mesmo. Ainda bem que você já está acostumado com a marca. É, então, obviamente, só para a gente lembrar que quando eu estou ventilando na modalidade volumétrica controlada, o pico de pressão é totalmente variável.
a complacência, a resistência constante de tempo do paciente, a mecânica pulmonar. Aí esse aqui, gente, é um gráficozinho que eu gosto de mostrar que ele é riquíssimo em informações. Então, às vezes a gente fala assim, mas o ventilador não tem, sei lá, medida de drive pressure, o valor na tela, não tem uma medida de platô, enfim. Quando você doutrina o teu olhar sobre a ventilação mecânica, você consegue ver todas essas ferramentas diretamente na curva. Tá? Então, a gente pega aqui, ó, por exemplo, eu tenho na esquerda a fase de platô, o que seria a fase de platô de um paciente em volume controlado, então eu estou aqui mantendo, ela está em fluxo zero, então, teoricamente, eu teria a medida correta e mais assertiva da platô. Aí, quando eu pego a curva de pressão, tempo e transfiro para cá, olha quanta riqueza de informação. Do ponto A para o ponto B, eu tenho o que a gente chama de primeiro ponto de inflexão. É aquele que representa o componente resistivo da ventilação mecânica. É quando o ventilador tem que fazer aquela forçona de pressão, aquela pressão maior, para dilatar, vamos dizer, o sistema respiratório e começar a fase inspiratória. Componente elástico, ele compreende justamente no B para C. Então, aqui eu já distendi e agora estou insuflando esse pulmão. Já abri e agora estou insuflando esse pulmão. De D para E, eu tenho o que a gente chama de componente alveolar do pulmão. Então, o ar entrou, deu aquele pico, insuflou, acomodou e eu tenho a pressão de acomodação de gás alveolar, que seria exatamente esse ponto aqui da pressão platô. E por último, eu tenho platô menos PIP, que daria o driving pressure. Então, só de você olhar para uma curva pressão-tempo, um ciclo, você conseguiria ter todas essas ferramentas. Aí depois, logicamente, se eu tenho uma necessidade de uma pressão muito mais alta, será que não é porque a resistência do ventilatório está mais aumentada, o pulmão está duro, ou tem uma rolha? Se eu estou deitando mais essa curva, o que isso pode te dar de inferência de resistência? De a própria complacência mesmo, tá? Então são pequenos ajustes que você pode fazer no ventilador e olhar uma curva que te dá, é bem rica de informações. Aí falando um pouquinho da resistência, e até a região estava falando agora há pouco, também pega a mesma coisa, a curva pressão-tempo, ó, e eu tenho, obviamente, no ventilador, sei lá, uma ventilação que eu estou performando de 500 ml, com fluxo de 1 litro por segundo, com o tipo de fluxo quadrado, ok? Jogo tudo na fórmula e tenho a resistência de vias aéreas. Assim como eu também tenho a fórmula de complacência, eu consigo calcular através de toda essa analogia, que eu tenho pressão de pico, pressão platô ou pressão alveolar. Então, é muito interessante você saber identificar esse tipo de coisa para facilitar a tua monitorização dos pacientes à beira-leito. E o cálculo, gente, faz parte dessa temática da ventilação mecânica. Não tem como fugir dos cálculos. Aí, na ventilação assistida controlada, obviamente, eu tenho a possibilidade de ter o trigger, né? Então, por isso que muda de VC CMV para VC AC. Então, agora eu tenho o trigger da ventilação e o paciente pode interagir com o ventilador. Então, um paciente que não está curarizado, né? Obviamente, se dá muito mais tranquilo em relação a isso. Aí, geralmente, onde eles estão nos ajustes adicionais. Então, isso vai depender um pouquinho da plataforma do ventilador que vocês têm, tá? Essa aqui é a plataforma da linha V, mas é bem similar ao do Savina mais antigo. Então, eu tenho o trigger, e aqui a gente já olha na curva e bate o martelo e já sabe que é uma curva que é uma modalidade pressórica. Então, eu tenho o volume, que vai variar um pouco, dependendo do quanto de pressão a gente está ajustando e como está a mecânica pulmonar. Eu tenho aquela curva de desacelerada de fluxo e esse padrão fixo de pressão que vai simbolizar o que você ajustou aqui. Lembrando, gente, que na Dräger, vou reforçar isso, eu já falei para vocês no treinamento, mas na Dräger, pressão inspiratória é a mesma coisa que pressão de pico, tá? Esse valor de PIP já está aqui dentro. Então, na realidade, eu não estou dando pressão expiratória de 20, eu estou dando pressão expiratória de 12, tá? Porque eu tenho que descontar esse valor de PIP. Então, todo ventilador que você pegar Dräger, INSP ou PINS, é a mesma coisa que pico, tá?
Vou titular uma pipa em pressão. Posso titular tranquilamente, desde que eu corrija o mesmo valor para cá. Então, eu aumentei um de pipa, eu vou aumentar mais um aqui. Aumentei dois, vou aumentar mais o outro aqui, tá? Os ventiladores da última linha que a gente lançou, ele já faz esse aumento, essa correção de forma automática. Então, ele facilita um pouquinho a vida na hora da titulação de pipa, por exemplo. Também tem a possibilidade de slope, que no Savina a gente chama de Flow ACC, que também tem a mesma função de rampa. E, obviamente, por ser uma ventilação pressórica, o volume, no caso, é variável. E na assist controlada, o que eu tenho de diferente é justamente a possibilidade de ajuste de trigger. Tá? Então, aqui eu tenho a monitorização respiratória no paciente ventilando em pressão controlada e algumas fases que a gente nem imagina que podem te dar algum tipo de interferência, né? Por exemplo, na própria pressão controlada, gente, eu também tenho um momento de fluxo zero e de fase de platô, tá? Então, a gente nem imagina que realmente é um platô, mas esse tercinho final aqui da curva lá em cima, ele tem o fluxo zero, obviamente depende muito dos ajustes que você colocar, tá? Se for uma frequência muito elevada, você não vai nem conseguir visualizar isso aqui. Mas ele tem essa fasezinha que a gente chama de platô ou pausa, tá? Então é também uma possibilidade de fazer uma monitorização mais assertiva. E agora a gente pode falar mal da SMV. Então vamos lá, brincadeiras à parte. SMV, gente, de forma bem simplista, tá? Por que que a SMV já quase não se usa mais? Por que que ela atrasa desmame? Na verdade, ela foi idealizada como uma ferramenta extremamente revolucionária para a época, porque ele permitia a interação do paciente com o ventilador. Então, aquele paciente começava a acordar, ele abria janelas para que o paciente respirasse de forma assistida e espontânea no meio das controladas. Só que não contavam com a astúcia do tempo neural do paciente. Tá? Então, o tempo neural do paciente pode coincidir com uma ventilação mandatória. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Se eu tenho um paciente em SMV, que eu coloco aqui em frequência respiratória, frequência de 4, a cada 15 segundos, o ventilador vai mandar uma ventilação controlada, tá? Só que, de repente, o teu paciente resolve respirar no 15º segundo, ele não quer saber. O tempo neural, quem manda é o cérebro, não tem como o ventilador intervir nisso. Aí o que acontece? O ventilador não quer saber, ele vai mandar controlado da mesma forma. Por isso que cria a briga, a sincronia e até mesmo o empilhamento de volume corrente. Então, o que viria para ajudar acabou atrasando demais os desmames. E essa questão do empilhamento de volume é muito grave, porque os ventiladores não são capazes de te dar esse valor. Então, vamos dizer aqui, ó, que eu tenho 500 de volume corrente setado. Quando eu empilho o volume, eu dobro esse valor. Então, olha quão lesivo pode ser a ventilação sincronizada intermitente. Então, tem que ter muito cuidado em usar. Eu sei que a maioria das pessoas não usam mais, mas ontem mesmo estava dando treinamento e a equipe ainda os utilizava para adulto. É uma questão que precisa ser revista, tá? E o grande problema dela é isso, porque ele não quer saber. Ele vai mandar, as janelas são fixas de acordo com a frequência que você determinou. De forma simples, é bem isso, tá? SMV é a pressão, a única diferença é que você vai, em vez de dar volume, vai dar pressão, mas o mesmo problema vai acontecer por conta das janelas fixas de frequência respiratória. Aí, gente, a Drager resolveu o problema, vamos dizer assim. Entendendo esse cenário de SMV, tinha que ter alguma coisa que possibilitasse a interação do paciente com o ventilador nesse modo. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho pressão inspiratória, frequência respiratória e pressão de suporte. Isso aqui não é a cara da SMV a pressão? Exatamente é a cara da SMV a pressão. Só que por que a gente não chama o SMV, ou o PCB-PAP de SMV a pressão? Porque na prática ele não tem a mesma funcionalidade. A Drager desenvolveu o conceito de válvula exalatória ativa. O que essa válvula faz? No caso daquele mesmo exemplo que eu dei, se eu configurar aqui 4 de frequência, a cada 15 segundos o ventilador vai mandar uma mandatória. Só que
Se o paciente respirar, neste modo aqui, no momento da mandatória, a válvula exalatória abre e o paciente vai receber só a pressão de suporte. Então, no frigir dos ovos, o PCBPAP é a correção da SMV à pressão, tá? De uma forma bem simplista, tá, gente? Então, você tem exatamente isso aqui, ó. Uma válvula que tem uma abertura muito mais suave, né? E o manejo da ventilação de forma muito mais tranquila, entendendo a dinâmica do tempo neural. Então, se eu tenho uma válvula totalmente fechada, eu não vou conseguir ter essa flexibilidade que o PCBPAP com a válvula exalatória ativa nos traz. O espontâneo CPAP, pressão de suporte, nada mais é do que a pressão de suporte de qualquer equipamento, tá? Então, o que eu tenho de interessante aqui? A curva de a curva de pressão e fluxo, com aquela característica de fluxo decrescente e, obviamente, a ciclagem de acordo com a porcentagem do pico de fluxo que eu determinei. De ajustes possíveis, só isso mesmo, tá? Alguns ventiladores trazem alguma coisinha a mais, mas não foge disso aqui, tá? E lembrando que na Dräger o backup vai ser sempre a volume controlado. E um critério de ciclagem muito importante é você saber identificar a porcentagem do pico de fluxo. Isso aqui é que corrige as ciclagens do ventilador. Então, não esqueça essa relação. Ó. Quanto menor o valor em porcentagem, maior será o tempo inspiratório estralando do paciente. É só olhar na curva. Ó. Aqui é 5% deste pico. Aqui é 25% do pico, aqui é 50% do pico. Quando você tem um paciente de duplo disparo, né, que você quer sanar o tempo neural com o tempo da ciclagem do ventilador com o tempo neural do paciente, você tem que buscar exatamente isso aqui, entender o quanto que ele quer o nível de porcentagem para você ciclar. E não esqueça isso aqui, quanto menor a porcentagem, maior o tempo inspiratório. Existe uma modalidade que é melhor que a outra? Não existe, gente. De verdade. Antigamente se falava muito mal de volume, né? Mas hoje em dia não, os estudos já são muito claros quanto a isso. Na verdade, não é que existe uma modalidade melhor ou uma pior. Existe a melhor modalidade que você sabe trabalhar. Então, se você trabalha bem com volume, ventile a volume. Se você trabalha bem com pressão, ventile a pressão. Tá? A grande sacada é saber manejar muito bem uma ferramenta. E algumas recomendações adicionais, quando você, após intubação, sempre checar se está dentro do volume do peso predito, se eu tenho uma sincronia, ausculta pulmonar, gaso, raio-x, estabilidade hemodinâmica, saturação. Isso tem mudado, depende do quadro pulmonar do paciente, de doenças prévias. E alguns princípios que podem nortear e devem nortear a ventilação. As alterações fisiopatológicas elas modificam com a evolução clínica, sendo que os parâmetros devem ser reavaliados repetidamente. Isso aqui é muito importante, gente. O paciente de 5 da tarde não é o paciente de 8 da noite. Tudo é muito dinâmico na ventilação mecânica. Não pode se engessar modos, não pode se engessar parâmetros ventilatórios, porque os pacientes mudam de um minuto para o outro. A ventilação mecânica associa-se a um grande número de efeitos adversos. Dessa forma, algumas medidas para minimizar essas complicações devem ser implementadas sempre que possível. E para minimizar esses efeitos adversos, muitas vezes os objetivos fisiológicos podem não ser atingidos. Então, o que é importante sempre saber como e quando instalar a VM, e mais importante ainda é saber como e quando retirar. Então, a partir do momento que você intuba, inicia a ventilação mecânica, você já está pensando no desmame ventilatório desse paciente. Então, sempre monitore o paciente, de olho nas curvas. Vocês viram que tem uma riqueza de informações nas curvas. Né? Verifica a especificação do filtro que vocês estão utilizando. Isso também cria resistência na ventilação mecânica. Tem que trocar dentro da recomendação ideal. Tá? Testar o circuito do ventilador, testar o ventilador. Isso é muito importante para você ter uma monitorização fidedigna. Cuidados gerais de umidificação. Tá? Se não usa umidificação passiva, se usa umidificação ativa com as jarras, sempre manter um controle muito específico quanto à umidificação.
controlar a dor, minimizar riscos de infecções. Então, mais uma vez, ó, prazo de validade dos filtros, isso é extremamente importante. Tem que seguir a recomendação do fabricante. Ou dentro de um protocolo institucional que você estabeleça uma rotina de trocas mais eficaz. Agradeço muito a participação de vocês, fico aberto a questionamentos agora. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Bom, gente, obrigadão pela participação. Eu acho que alguém, se alguém tiver dúvida, pode falar, Regiane. Não sei se tem alguma coisa. Ah, o porquê do nome BIPAP, mas do modo PC BIPAP, eu só BIPAP. Ah, tá. Não, na verdade, é assim, o BIPAP é uma marca registrada, tá? Ele nem é o nome de um modo, ele é uma marca registrada mesmo. O modo é binível ou bilevel. O que é o bilevel? Eu tenho dois níveis de pressão. Então, a partir do momento que eu tenho o IPAP, que é a pressão inspiratória, e o EPAP, pressão expiratória, eu tenho um binível. O que difere do CPAP? O CPAP seria um mononível, vamos dizer assim, ou unonível, tá? O CPAP tem uma pressão contínua que vai ficar na via aérea, que ela não vai oscilar com disparo e ciclagem. O BIPAP, ou binível, tem duas pressões diferentes. Aí eu tenho dentro do binível algumas outras modalidades. Por exemplo, o APRV é um binível. O PRVC é um binível. Então, por exemplo, o APRV eu tenho pressão alta, pressão baixa, que vai ventilar no tempo alto e no tempo baixo. Exatamente. E o paciente ventilando aqui, ó, como se tivesse dois níveis de PIP. Então, eu estou com PIP de 20 e PIP de 10. Ele fica 20 um tempo, respirando, depois ele vem para 10 e respira pressurizado em 10. Então, eu também é um binível. Quando fala termo BIPAP, é marca registrada, que a gente usa errado o termo. Entendeu? O PCAC, ele vai entrar, mas ele entra assistido, ele não entra suporte. Ele é um ciclo assistido, ele não é um ciclo espontâneo. Isso faz toda a diferença na hora que você. No BIPAP, ele faz ciclo de pressão de suporte, tá? É uma grande diferença, tá? Exatamente, é isso mesmo. Mas é só essa questão de assistido e espontâneo. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Esse monte de residente aí quietinho, tá todo mundo dominando a ventilação já. Vamos dizer que sim, né, Regiane? E eu acho só eu e você, Regiane. Pelo menos uma, hein? Ali, aí, gente, muito bem. Isso aí. Quem abrir a câmera vai ganhar certificado, hein? Vou logo avisando. Se não abrir a câmera, não tem certificado. Consigo, peraí.
Quer que printa aqui, Gigi? Não tem. Todo mundo quietinho aí para printar, hein? Pode? Pode. Beleza. Tá feito. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço a participação de vocês, foi muito rico também. Eu também adorei que bastante gente participou. Eu sugiro a gente fazer o próximo encontro, o modos avançados de ventilação mecânica ou monitorização avançada. Aí você escolhe, porque ainda vai ter a sincronia ventiladora, para a gente fazer 4 encontros, tá? As próximas aulas são mais pesadas, tá, gente? São aulas mais difíceis. Por isso que a gente tem que começar mais levinho, senão todo mundo já desiste na primeira aula, tá? Aí depois eu fico em contato com você, Jane, a gente vê uma data interessante para todo mundo e já decide qual é o próximo tema, tá bom? Obrigadão. Ótima noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau.